Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam novilhos, escolha um e cortem em pedaços, e ponham sobre a lenha. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: é boa esta palavra. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. E eles diziam: Baal, responda-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar. E até subiam em cima do altar. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe ele não está meditando, ou ocupado, ou viajando, ou talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a se ferirem com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor havia sido dirigida e dito: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Olha como que ela é linda. Veio trazer água para mim. É minha esposa, gente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e a pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Façam novamente, disse ele, e o fizeram de novo. Então o fizeram pela 3ª vez. E assim ordenou Elias. A água escorria do altar e chegava a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta colocou-se à frente e orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que fique conhecido que o Senhor é Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que só tu és Deus, e faça com que o coração deles volte para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou a água que estava na valeta. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos hoje aqui para ouvir a Tua palavra, para entender mais do Senhor, Jesus. Nós cremos que o Senhor ainda é um Deus que responde com fogo do céu. O Senhor responde com fogo a altares que clamam pela Tua presença. E hoje nós estamos aqui, Senhor, como os altares que estamos clamando pelo fogo do céu sobre as nossas vidas, Jesus. Venha se mover, Espírito Santo, a casa é Tua, o povo é Teu, e o Senhor se move como o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Para nós entendermos essa palavra, a gente precisa entender qual era o contexto da história. E a Bíblia aqui cita que depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel, ele ficou um reino dividido. De um lado, nós tínhamos o reino de Judá, e de outro lado, nós tínhamos o reino de Israel. Era só um país, mas que após a morte do rei Salomão, ficou dividido em 2 reinos.
E com o passar dos anos, o reino de Israel começou a tomar um direcionamento diferente daquele que eles tinham. Eles começaram a se afastar cada vez mais da presença de Deus. E eles foram andando por um caminho onde eles já não buscavam mais a presença do Senhor. E foi se levantando naquele tempo alguns reis naquele lugar que também não tinham temor ao Senhor, que era o Deus de Israel. E a cada vez que os reis iam se levantando, eles iam conduzindo para mais distante o povo da presença de Deus. Até que certo tempo se levantou um rei chamado Acabe. E a Bíblia vai dizer que este rei Acabe era um dos reis que mais desagradaram a presença do Senhor naquele tempo. Só que, além dele não só desagradar o Senhor naquele tempo, ele também se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, ela era uma grande idólatra de outros deuses que não era o Senhor de Israel. Então nós temos um rei que desagradou ao Senhor, e ele ainda se casa com uma, vamos dizer, princesa que era idólatra de outros deuses. E Jezabel, quando ela foi morar junto de Acabe, ela acabou introduzindo na cultura daquele povo uma idolatria muito grande. Uma idolatria que não era aquilo que Deus esperava daquele povo. Então, além de colocar uma grande idolatria naquele meio do povo, ela também começou a perseguir os profetas de Deus. E Elias foi um dos que ela perseguiu. Ela perseguiu os profetas, e muitos desses profetas ela mandou matar. E aí a idolatria começou a dominar aquele povo. A idolatria começou a dominar toda aquela nação. E naquele tempo eles começaram a construir altares ao deus Baal, que era o deus que Jezabel adorava. Então eles tinham reis que não agradavam a Deus. Ele se casou com uma mulher idólatra, ela começou a introduzir idolatria no meio do povo, e além disso ela começou a construir altares a outros deuses que não era o Senhor Deus. O povo, eles não tinham completamente coragem de abandonar o Senhor. Só que também, por medo da perseguição e de saber de quem Jezabel era e de quem Acabe era, eles também acabaram dizendo que desbandando para o outro lado. Então eles ficaram uma nação dividida. Alguns adoravam Baal, outros adoravam Deus, o Senhor de Israel. Então, eles tentaram fazer algo que era impossível para o Senhor. Eles tentaram, ao mesmo tempo, servir a dois deuses. Eles tentaram servir ao Senhor, o verdadeiro e único Deus, e eles tentaram servir a Baal. E foi nesse cenário que Deus levantou um homem chamado Elias. Elias era um profeta do Senhor chamado naquele tempo para grandes coisas da parte do Senhor. E uma das coisas que Deus fez através de Elias foi condenar aquilo que Acabe fazia e aquilo que Jezabel fazia. E alertar ao povo de que aquilo que eles estavam fazendo, adorando outros deuses, levantando altares, não era o que Deus esperava dele. Não era o que Deus queria deles. E por causa disso, Elias também acabou sendo perseguido por causa de Jezabel. Então, Elias vai aparecer naquele tempo com uma palavra muito dura, dizendo: vocês não querem me ouvir? Então, por causa da desobediência de vocês, por causa do coração de vocês, ele trouxe uma sentença para aquele povo. Ele disse que na terra de Israel não choveria mais, até que ele desse uma palavra novamente para que a chuva viesse. Ele trouxe uma sentença sobre aquele povo. E Elias aparece na história trazendo essa palavra: olha, não vai chover. E por 3 anos, quase 3 anos e meio, a terra de Israel viveu uma seca muito grande, porque eles estavam afastados da presença do Senhor, porque o Senhor estava condenando a atitude do coração deles. E por quase 3 anos e meio, Israel não houve chuva. Só que uma grande coisa que nós precisamos entender é que a grande sequidão que Israel vivia não era aquilo que a atmosfera causava, não era aquilo que a terra sentia. A grande sequidão que Israel vivia era o altar do Senhor estar destruído. A grande sequidão que Israel vivia era o altar do Senhor estar destruído. A terra estava seca e o altar estava destruído.
O altar destruído era o sinônimo de uma vida espiritual apartada de Deus. Uma vida espiritual enfraquecida por outras coisas que influenciavam e que não eram o Deus verdadeiro. A terra de Israel estava seca, só que o coração dos israelitas já estava seco há muito tempo. Já estava seco há muito tempo. Israel havia abandonado o Senhor, Israel havia quebrado uma aliança com Deus e havia deixado o altar do Senhor em ruínas. Havia deixado o altar do Senhor em ruínas. E aí Elias é chamado por Deus até o Monte Carmelo, que é onde acontece toda essa cena do altar. E ali estavam reunidos o rei Acabe, o povo de Israel, 450 profetas de Baal e apenas um homem que representava o Deus verdadeiro. E naquele monte aconteceu algo que mudou a história de Israel para sempre. Ali não houve só um confronto de palavras, mas foi decidido naquele lugar quem de fato era o único e verdadeiro Deus sobre aquele povo. No versículo 23 diz o seguinte: Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem vocês primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo sobre o altar. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, e eles diziam: Baal, nos responda. E dançavam em volta do altar e subiam no altar, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém os respondeu. A Bíblia diz que eles aceitaram o desafio. Ele havia dito: vocês peguem um novilho, preparem um novilho, coloquem lenha sobre o altar, coloquem o sacrifício, mas não acendam o fogo, porque o Deus verdadeiro, aquele que for o Deus verdadeiro, vai responder com o fogo do céu. E a Bíblia diz que eles fizeram aquilo. Eles prepararam o sacrifício, eles colocaram a lenha, eles colocaram o sacrifício sobre o altar. Quem olhava aquilo via que os profetas de Baal talvez pareciam adoradores perfeitos, pareciam pessoas que estavam fazendo tudo o que precisava ser feito para que o Deus deles respondesse com fogo do céu. Quem via aquilo dizia: eles não tem como Baal não ser um Deus verdadeiro. Olha lá como eles estão fazendo, eles estão preparando, tudo que Elias disse, eles estão fazendo. Olha lá, a postura deles, aquilo que eles fazem é de um verdadeiro adorador. Esse Baal pode ser um Deus verdadeiro. Então, eles colocam o sacrifício ali. Havia adoração, havia sacrifício, havia oferta, havia lenha sobre o altar, só que a Bíblia diz que o altar estava quebrado, e mesmo que eles clamassem, sobre o altar não havia fogo. Mesmo que eles clamassem, sobre o altar não havia fogo. Eles só tinham a aparência de quem adorava, mas a adoração deles não havia vida alguma nela. Eles tinham a aparência de quem adorava, mas a adoração deles não portava vida. Não havia fogo, não havia chama que consumia o sacrifício que estava em cima do altar. O problema de Israel não era a seca que estava acontecendo em cima da terra. O problema de Israel era a seca que estava acontecendo dentro dos seus próprios corações, porque o altar do Senhor estava quebrado no meio deles. Era o povo dividido, sem saber quem era o verdadeiro Deus sobre a vida deles. Na Bíblia, altar representa relacionamento com Deus, comunhão, adoração e entrega. Porque eles iam diante do altar para haver uma resposta de Deus, ou seja, se relacionar com Deus. Eles iam para adorar e eles iam para entregar os seus sacrifícios. E quando o povo decidiu seguir a Baal e abandonar o Senhor, eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus verdadeiro. Então também eles quebraram o altar, que representava a presença do Senhor no meio deles. Quando o altar quebra nas nossas vidas, tudo aquilo que está ligado ao altar quebra junto nas nossas vidas. Quando o altar quebra nas nossas vidas, tudo quebra junto nas nossas vidas. A seca que Israel estava vivendo no natural, já estava acontecendo há muito tempo no espiritual.
Eles estavam há tanto tempo vivendo uma sequidão terrena, mas a verdadeira seca começou quando eles abandonaram o altar do Senhor. A verdadeira seca na vida deles não começou quando o profeta disse que não haveria chuva. A verdadeira seca começou quando eles abandonaram o altar do Senhor na vida deles. A Bíblia vai dizer no verso 26, e tomaram um bezerro que lhes deram, prepararam e invocavam o Senhor, desde manhã até o meio-dia, e diziam, responda-nos, porém, não havia voz, não havia quem respondesse, e eles saltavam sobre o altar que eles próprios tinham feito. A Bíblia diz que os profetas clamavam, eles gritavam, eles se desesperavam, eles dançavam em volta do altar. A Bíblia diz que ninguém respondeu. Então, uma coisa que enfatiza muito no verso 26, diz o seguinte, olha, isso Deus falou muito comigo, no verso 26. Tomaram um bezerro que lhes dera, prepararam, invocaram, ó Baal, nos responda. Porém, não havia nem voz que lhes respondesse. E eles saltavam, eles subiam, eles dançavam em cima do altar que havia sido feito. Eles começaram a tratar aquilo que era extraordinário como algo natural. Eles queriam uma resposta, só que quando Baal não respondeu, eles começaram a fazer as coisas do jeito deles. Eles saíram do âmbito da adoração para entrar no âmbito eu faço do meu jeito, basta que você me responda. A Bíblia diz que o altar era um lugar sagrado, e eles preparavam a lenha, eles preparavam o sacrifício, e eles clamavam. Se Baal respondesse, estava ok. A gente continua fazendo a adoração como tem que ser feita. Só que quando ele não responde, a gente sai do âmbito da adoração e faz aquilo que nós estamos acostumados a fazer. A gente dança, a gente sobe sobre o altar, desde que ele me responda. Desde que ele me responda. Aquilo que deveria ser reverência, por mais que aquele não fosse um Deus verdadeiro, se tornou um lugar de profanação. O altar se tornou um lugar impuro. Se tornou um lugar desprezado. E existe um detalhe muito forte. A Bíblia fala que eles andavam em cima do altar. Eles começaram a tratar o altar, que antes era do Senhor, e estava sendo tomado por Baal, como se fosse um verdadeiro palco, para uma verdadeira festa. Porque o que eles queriam era uma resposta, e não importava como essa resposta viesse. Eles queriam uma resposta a todo custo. Eles não queriam ser envergonhados. Eles tratavam aquilo que era sagrado de qualquer maneira. Mas a Bíblia vai dizer que então após eles clamarem e não haver resposta, Elias, ele se achega perto do altar. A Bíblia diz que Elias se achega perto do altar, que estava sendo desprezado. Baal poderia não ser um verdadeiro Deus, poderia, não é que não poderia, na verdade ele não respondeu aos seus profetas, mas aquele que era o verdadeiro Deus, aquele Deus sim, honra altares construídos em homenagem, em honra à presença dele. O verdadeiro Deus honra altares que nós construímos na minha e na sua vida em honra a ele. O texto diz que Elias se aproxima do altar com reverência. Não diz que ele chega de qualquer maneira, fazendo a coisa de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele se achega ao altar. No verso 30 diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se vocês de mim. O povo se aproximou. Então Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Enquanto uns desprezavam o altar do Senhor, aquele que era o único, no meio de 450, se aproximava do altar com reverência, porque ele sabia que o Deus dele era o único e verdadeiro Deus, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Quem não conhece o verdadeiro Deus que serve, faz as coisas de qualquer maneira, faz as coisas de qualquer jeito. Não estou dizendo que a sua adoração é errada, não estou dizendo que a minha adoração é errada, mas quando nós conhecemos o verdadeiro Deus sobre as nossas vidas e do que Ele é capaz, nós prestamos uma verdadeira adoração, nós nos aproximamos ao altar dele, nós criamos altares nas nossas vidas, com reverência, com sabedoria e com dignidade da presença do Senhor sobre nós.
Mesmo que o altar estivesse em ruínas, para os profetas talvez não simbolizasse muita coisa, mas para Elias tinha um grande simbolismo. Altares para Elias falava de lugares de encontro com Deus, falava de lugar de relacionamento, falava de lugar de entrega de vida, falava de lugar de busca, de lugar de renovo. Elias, ao contrário dos profetas de Baal, sabia o verdadeiro valor que representava o Senhor. Conhecia o valor daquilo que representava a aliança entre ele e Deus, e aquilo que o altar que estava destruído representava. Elias sabia que lugares que carregam o altar do Senhor também carregam a manifestação e a presença de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que o fogo de Deus não desce sobre palcos. O fogo de Deus não desce sobre as coisas feitas da nossa maneira. O fogo de Deus não desce sobre as coisas feitas do nosso jeitinho. O fogo de Deus desce sobre altares, aonde há reverência, aonde há dignidade, aonde há honra ao nome dele, aonde há busca, aonde há restauração. É nestes lugares que o fogo de Deus desce. O fogo de Deus não desce em lugares onde desprezam a presença dele, assim como fizeram os profetas de Baal, mesmo que eles não estivessem clamando a um Deus verdadeiro. Olha, nem Baal respondeu, que dirá o Deus verdadeiro. Nem Baal respondeu. O fogo de Deus desce em lugares onde há desejo pela presença dele. Se há desejo na sua vida sobre a presença de Deus, pode ter certeza que vai descer fogo do céu sobre a sua vida. Vai descer fogo do céu sobre a sua vida, porque o fogo do céu, o fogo de Deus, se manifesta em lugares que desejam a presença dele. E uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos cuidar dos altares das nossas vidas. Nós precisamos cuidar dos momentos onde Deus se manifesta nas nossas vidas. Nós precisamos cuidar dos lugares, dos momentos onde Deus responde os nossos clamores. Os profetas de Baal clamavam e não respondiam. Elias, só com reverência, só com a reestruturação do altar, houve uma resposta. Nós precisamos cuidar com os altares das nossas vidas, aonde Deus responde os nossos clamores, aonde Deus manifesta a glória e a presença dele sobre nós. Métodos não atraem a presença do Senhor. Métodos não atraem a presença do Senhor. No 27 diz o seguinte: ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto, a se ferir com lanças e espadas, e faziam aquilo que era de acordo com o costume deles. Eles haviam aceitado o desafio, eles haviam preparado a adoração, eles haviam preparado o sacrifício, a lenha. Eles clamaram, mas não houve resposta. Então, como num tom de desespero, eles começam a desvirtuar a adoração deles. Eles começam a fazer as coisas do modo deles. Eles começam a fazer as coisas de acordo com o costume deles. A Bíblia fala que como Baal não respondia, eles começaram a se ferir, porque aquilo era o costume deles. Eles saíram da adoração e entraram para um lugar onde eles faziam as coisas da sua própria maneira, do seu próprio jeito. E Deus não responde às coisas feitas do nosso jeito. Deus responde altares que honram a presença dele. Eles começam a querer fazer as coisas do modo deles, eles começam a fazer as coisas de acordo com o costume deles, eles saem do âmbito da busca, do âmbito da adoração para entrar no lugar do eu faço do meu jeito. Eles começam a usar métodos, simplesmente métodos para atrair a presença do Deus deles. Sem restauração de altar, sem busca, sem arrependimento. O que pudesse ser usado, eles usariam. Basta que Baal respondesse o clamor deles. Basta que eles não fossem envergonhados por não haver resposta. Então a Bíblia diz que eles começam simplesmente a fazer aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Mas nem com método resolveu as coisas. Nem com o profissionalismo religioso deles, Baal não respondeu. Eles gritaram, eles se cortaram, eles derramaram sangue, mas não houve nada de resposta. Não houve nada de resposta.
versículo 29 diz o seguinte: passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu ou deu atenção. A Bíblia fala muitas vezes que não houve resposta. Não houve respostas. Mas sabe por que não houve respostas? Não houve respostas porque Baal não era um Deus verdadeiro. Não houve respostas porque Baal era um Deus falso. Mas também não houve respostas porque Deus não responde a métodos. Deus não responde as coisas do nosso jeito. Deus não responde quando nós fazemos tudo de qualquer maneira só para que haja respostas. A nossa maneira de buscar a Deus, de buscar os benefícios dEle, Deus responde à restauração de altares. Deus responde à honra diante do nome e da presença dEle. A única vez que houve resposta sobre o altar, a única vez que desceu fogo do céu sobre o altar, foi quando não foi usado o método. Foi quando não houve profissionalismo em busca da presença de Deus. Ele respondeu porque houve reverência, mas acima de tudo houve restauração do altar. Elias chegou ao altar e restaurou o altar que simbolizava a presença, a aliança do Senhor. Houve fogo porque houve restauração do altar. Então Elias disse: aproximem-se de mim. O povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias chama o povo para perto, e aqui nós vemos duas coisas. Quando Elias chama o povo para perto, ele chama o povo a uma proximidade, a uma intimidade com a presença do Senhor, com o altar do Senhor. É como se Elias estivesse dizendo: aproximem-se de novo da presença do Senhor, aproximem-se de novo do altar do Senhor, e vejam o quão poderoso o nosso Deus é. Vocês se afastaram, vocês estão divididos, mas eu vim para mostrar para vocês que Deus ainda responde com fogo do céu. Aproximem-se do altar, reestruturem o altar, e veja se não há fogo da parte do Senhor sobre o sacrifício. A segunda coisa que Elias mostra é a autoridade espiritual. Elias vai até o altar que estava quebrado, o altar que o povo de Deus havia abandonado, o altar que estava cheio de sujeira, estava quebrado, irreverenciado. Elias começa a retirar todas as idolatrias, todas as sujeiras. Elias começa a retirar a oferta, o sacrifício que não era agradável a Deus. Elias retira tudo aquilo que chamava a atenção de um Deus falso, mas não chamava a atenção de um Deus verdadeiro. Então a Bíblia diz que ele começa a pegar pedras e reedificar o altar. Ele começa a reerguer o altar que estava quebrado. Uma coisa que nós precisamos entender é que toda vez que nós restauramos altares, todas as vezes que nós restauramos aquilo que está quebrado na nossa vida, aquilo que nos liga à presença do Senhor, algo começa a ser renovado na nossa vida, algo começa a ser reerguido no mundo espiritual. Porque quando Elias reerguia o altar, o céu começava a se movimentar, porque o fogo não veio de baixo, a Bíblia diz que o fogo veio de cima. Toda vez que eu e você restauramos altares, o mundo espiritual começa a se mover em favor daquilo que eu e você estamos fazendo em honra à presença do Senhor. Quando altares são restaurados, atmosferas são mudadas. Quando altares são restaurados, o céu responde com fogo. Comece hoje a limpar os altares da sua vida. Comece hoje a erguer pontes da sua história que ligam a sua vida a Deus. Comece hoje a se posicionar diante do altar e veja a atmosfera da sua vida mudar. Veja as coisas ao redor da sua vida começarem a serem transformadas e a serem respondidas pelo céu. Porque Deus responde a altares restaurados. Deus não responde a altares quebrados. Deus não responde a altares divididos. Deus responde a altares restaurados. E altares restaurados Ele não só responde, mas Ele responde com fogo do céu. Ele responde com fogo da parte dEle. Comece a restaurar altares e veja a honra do altar transformar a sua vida, através da presença de Deus. A Bíblia diz que Elias pegou 12 pedras para restaurar o altar.
E a Bíblia citar que ele pegou 12 pedras tem um grande significado, porque a Bíblia fala que ele pegou 12 pedras para restaurar o altar, e a Bíblia fala que foi jogado água 4 vezes por 3 vezes, também foram 12 jarros de água. As 12 pedras simbolizavam os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E ele pede então para que seja jogado água no altar. Ele não estava apenas reconstruindo o altar. Ele não estava apenas mostrando para o povo o que Deus era capaz de fazer. Ele estava fazendo Israel se lembrar de quem de fato eles eram, para o que de fato eles haviam sido chamados. Toda vez que ele colocava uma pedra e citava o nome de uma tribo, ele falava: povo de Deus, é a esse Deus que vocês servem. Povo de Deus, é a esse Deus que vocês servem, não é a Baal. As 12 pedras simbolizavam a nação de Israel. Era Elias falando para o povo: eu estou mostrando para vocês quem de fato vocês são, por quem de fato vocês foram chamados. Ele estava fazendo Israel se lembrar de quem eles eram. Ele estava fazendo Israel se lembrar quem era o Deus verdadeiro. E ele também estava restaurando a identidade espiritual da nação do povo de Deus. Ele estava restaurando a identidade espiritual da nação do povo de Deus. E por que ele precisava fazer isso? Porque quando o altar está quebrado, quando o altar está dividido, nós não sabemos a quem clamar. Quando o altar está quebrado, quando o altar está dividido, nós fazemos as coisas do nosso jeito para acontecer. Quando o altar está quebrado, quando o altar está dividido, nós fazemos as coisas de qualquer maneira. Porque o fogo de Deus não desce sobre altares rachados. O fogo de Deus não desce sobre altares desprezados. Mas quando o altar começa a ser restaurado, a atmosfera daquele lugar começa a ser mudada. Quando o altar começa a ser restaurado, a aliança do povo com Deus começa a ser restaurada. Quando o altar começa a ser restaurado, algo no céu começa a acontecer. Quando o altar é restaurado, e não é necessário o nosso jeitinho para fazer as coisas acontecerem, quando o altar é restaurado da maneira que Deus deseja, então o céu responde com fogo sobre o altar. Quando o altar é restaurado da maneira que Deus deseja, o fogo de Deus desce sobre o altar. Israel estava dividido entre Deus e Baal. E ele diz no versículo 21, até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? E eu fui pesquisar o porquê cochear, não? A Bíblia fala que o coxo, a maneira dele de andar, às vezes era um pouco dificultuosa. Ele tinha que se esforçar para andar. Às vezes ele estava para baixo, às vezes ele estava para cima. E Elias diz: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão viver esse alto e baixo na vida de vocês? Até quando vocês vão servir Baal e vão servir a Deus? Vocês precisam se posicionar. Vocês precisam vir diante do altar e ver quem é o Deus verdadeiro que responde com fogo. Se decidam. Ou vocês continuam com o altar quebrado, ou vocês reconstruam o altar no meio de vocês. O altar quebrado representava o povo dividido. Mas quando Deus coloca as 12 pedras, Elias faz entender quem de fato o povo era. Quando Elias pede para colocar os 12 jarros de água, ele demonstrava que queria restaurar o altar, que queria restaurar a aliança de Deus com eles. E eu ouso em dizer para você nesses dias, que Deus vai te fazer lembrar das promessas que Ele fez para você. Deus vai colocar situações diante de você, aonde Ele vai te mostrar quais são os altares da sua vida que precisam ser restaurados. É como se Deus dissesse: escuta, restaura o altar, porque do céu tem fogo para descer. Restaura o altar, porque do céu tem fogo para descer. Se tiver altar restaurado, tem fogo do céu. Se tiver altar restaurado, tem honra da parte de Deus. Porque enquanto tiver honra diante do altar, tem fogo do céu para descer sobre o sacrifício.
aonde houver altar tem fogo de Deus. Quando altares são restaurados, quando altares são levantados na terra, no céu algo começa a se movimentar ao seu favor. Eu imagino Elias restaurando o altar. Só que havia seca. Elias restaurava o altar e o céu começava a se movimentar. Porque poucos tempos depois, logo depois do fogo descer, o que Elias fala para Acabe? Corre, porque eu já escuto som de abundante chuva. Eu já escuto som de abundante chuva. Ou seja, enquanto Elias restaurava o altar, o céu se preparava para responder. Enquanto Elias restaurava o altar, o céu se preparava para responder. Porque onde existe altar restaurados, tem fogo do céu para ser respondido. Se você restaurar o altar de Deus sobre a sua vida, se você se posicionar naquilo que Deus tem para você, há fogo do céu para descer sobre a minha e sobre a sua vida. Há fogo da parte de Deus para descer sobre a situação da sua vida, que pode mudar toda a atmosfera que existe dentro de você e ao redor da sua vida. Chega de sequidão, chega de necessidade, começa a restaurar o altar e veja a honra de Deus vir sobre a sua casa. Elias não restaurou o altar de qualquer maneira. Elias restaurou o altar com aquilo que Deus amava. Ele colocou as 12 pedras, que simbolizavam a nação que Deus desejava. Elias não restaurou o altar de qualquer maneira. Ele restaurou o altar com aquilo que Deus amava. Ele restaurou o altar com aquilo que atraía a presença de Deus para aquele lugar. Ele levantou um altar não com métodos, não com barganhas, não com jeitinhos. Ele levantou um altar com reverência e com adoração. Elias começou a restaurar o altar com 12 pedras. E tempos depois, Jesus também veio com 12 homens para restaurar o meu e o seu coração. Elias começou a restaurar o altar com 12 pedras. E tempos depois, Jesus também veio com 12 homens para trazer para perto o meu e o seu coração. Porque Ele tem fogo do céu para responder sobre as nossas vidas. Ele disse: eu vou, mas eu deixo alguém que vai responder sobre vocês com fogo do céu. Elias estava no momento de seca. Elias estava no momento difícil de crise. Mas ele buscou a Deus. Não buscou de qualquer maneira. Ele fez aquilo que agradava o coração de Deus. Ele fez aquilo que atraiu o fogo para o altar. Mesmo durante a crise, ele não buscou a Deus de qualquer maneira. Ele colocou lenha sobre o altar. Ele colocou o sacrifício sobre o altar. Mesmo no meio da crise, ele agiu com organização, com conhecimento, mas acima de tudo, com reverência a Deus. Enquanto o silêncio de Baal trazia desespero aos seus profetas, Elias em silêncio restaurava aquilo que trazia sacrifício e renovação para o povo de Deus. Os profetas de Baal faziam desespero. Estavam, meu Deus, não responde, vamos fazer do nosso jeito. Mas Elias, que sabia como Deus respondia, em silêncio, fazia aquilo que precisava ser feito. Porque ele sabia que se fosse em silêncio, se fosse gritando, Deus responderia. Ele sabia que a parte dele era restaurar o altar. E a parte de Deus era responder com fogo. Ele falou: eu não preciso fazer nada, além de restaurar o altar, com reverência, com sabedoria, porque a minha parte é restaurar, não é mandar fogo. Mas se eu faço a minha parte, com certeza Deus responde com fogo do céu, porque essa é a parte dele. Elias também pede para que fosse jogado água sobre o sacrifício. Imagina o povo, quase 3 anos e meio, numa seca desesperada, falando: traz água e joga sobre o sacrifício. Aí o povo falando: meu Deus, o que Elias está fazendo? Nós aqui passando sede e ele desperdiçando água. Para o povo era loucura, porque não havia chuva há tanto tempo. A água simbolizava muitas coisas, e uma delas é a purificação. E Elias entendia que antes de haver fogo sobre o altar, deveria haver purificação sobre o altar. Antes de haver fogo sobre o altar, deveria haver purificação sobre o altar.
antes de o fogo descer sobre o altar deveria ser purificado. E nós precisamos entender que Deus é um Deus santo e justo. E antes que venha fogo da parte dele, primeiro virá purificação sobre as nossas vidas. Deus quer purificar a minha e a sua vida, para que então ele possa responder com fogo sobre nós. Para o povo jogar água era desperdício. Para Elias era adorar quem Deus é. Elias usou o que faltava para o povo em sacrifício a Deus. Elias usou o que faltava para o povo, a água, como sacrifício a Deus. E tempos depois, Deus responde justamente ao povo aquilo que eles precisavam. Parecia desespero, mas Elias sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia quem era o Deus que servia. Ele usou o que faltava para o povo, para que o povo abençoasse de novo, para que Deus abençoasse de novo o povo com aquilo que faltava. Ele colocou água e pouco tempo depois a água veio do céu. 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava ali. E, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapem. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali... Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque eu já ouço som de abundante chuva. Para o povo era Elias desperdiçando, mas para Deus era o profeta ativando no céu uma atmosfera que traria aquilo que o povo precisava. Para o povo era desperdício, mas para Deus era um profeta ativando no céu para vir aquilo que o povo precisava. Às vezes eu e você não entendemos o agir de Deus nas nossas vidas, e às vezes nós nem precisamos entender, nós só precisamos confiar e continuar diante do altar, porque enquanto tiver altar de pé, há fogo do céu. Enquanto tiver altar de pé, o céu responde com fogo, o céu responde com chuva. Era Deus primeiro restaurando o altar, para depois então restaurar a sequidão da terra. Era Deus restaurando o altar, para depois restaurar a sequidão. Primeiro o altar foi restaurado, para depois vir o fogo, e então vir a chuva. Era o povo completo, com fogo e com água. Elias restaurou o altar, e quando o altar foi restaurado, o céu respondeu. Quando o altar foi restaurado, o fogo desceu. Quando o altar foi restaurado, o povo se voltou para Deus. Quando o altar foi restaurado, a identidade de Israel foi restaurada. E logo depois Elias disse algo: suba, coma e beba, porque se ouve som de abundante chuva. Primeiro veio o fogo e depois veio a chuva. Primeiro Deus restaurou o altar, restaurou a presença, depois ele restaurou a terra. Primeiro Deus restaurou aquilo que precisava ser restaurado, para depois restaurar o coração do povo. Porque Deus não começa mudando as circunstâncias. Se Ele tem algo para fazer na minha e na sua vida, primeiro Ele começa a restaurar o altar dentro de nós, para que o altar esteja preparado para receber aquilo que o céu tem para mandar. Se coloca de pé, por favor. Que hoje eu e você possamos entender que só há um Deus que responde com fogo do céu. E o mesmo Deus que responde com fogo do céu também responde com alívio, também responde com socorro, também responde com renovação, também responde com refrigério. Mas para que Ele responda, o altar precisa estar restaurado, porque o fogo de Deus não desce sobre altares rachados. O fogo de Deus não desce sobre altares que desprezam a presença dEle. O fogo de Deus não desce sobre altares que são feitos com métodos de qualquer maneira. O fogo de Deus desce aonde apenas uma pessoa, eu ia falar Vitina,
se aproxima com reverência diante da presença dele, porque ele é um Deus que honra altares, ele é um Deus que honra clamores, ele é um Deus que honra a honra, e quando ele honra, ele responde com fogo e com água, sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Senhor Jesus, nós agradecemos pelo fogo do céu que desce sobre as nossas vidas, um fogo que purifica, um fogo que retira tudo aquilo que não agrada ao teu nome, um fogo que retira tudo aquilo que não honra a tua presença, que retira os nossos métodos, os nossos orgulhos, a nossa maneira de fazer as coisas do nosso jeito, mas que entende que nós devemos chegar à tua presença com reverência, com sabedoria, sabendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Deus que responde com fogo do céu, e é esse fogo que nós queremos sobre as nossas vidas. Nós sabemos, Jesus, que enquanto houver altares levantados, o fogo do céu desce, e aqui neste lugar, Senhor, há altares levantados em honra ao teu nome, há altares levantados em honra a ti, Senhor, altares prontos para serem cheios do teu fogo, altares prontos para receber a tua chuva, altares prontos para saber que o Senhor é o único e Senhor Deus sobre nós. Venha, Espírito Santo, neste lugar, venha inundar este lugar com a tua presença, venha tomar estes altares com o teu fogo, Jesus. Venha, Senhor, consumir o sacrifício que está sobre o altar, venha incendiar os nossos corações, Jesus, com a tua presença. Nós clamamos pela tua presença, Espírito Santo. Vem, Jesus, mover na nossa vida. Vem, Senhor, nos levar adiante daquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Que essa palavra frutifique nas nossas vidas. Que essa palavra consuma o nosso coração, Jesus. Porque dentro de nós há um altar esperando por aquilo que o céu tem derramar sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém.